Olá, pessoal, tudo bom? Essa semana a gente vai começar a falar da independência do Brasil, né? Ou processo de emancipação do Brasil. Mas para isso, antes mesmo de a gente chegar no próprio processo de emancipação, a gente vai ter que falar como é que começou, né, essas ideias iluministas também a chegar no Brasil e está rodeado por processos de independência na América. Como é que começou essa ideia e as possibilidades de a gente conseguir realmente se tornar um país independente, né? Ou possibilidade para criar para o Dom Pedro e para a Dona Leopoldina? Sim, vocês acharam que era só o Dom Pedro, né, que trabalhava nisso, e que declarou a independência do Brasil. Mas saibam vocês que antes mesmo do Dom Pedro declarar a independência do Brasil, quem declarou mesmo foi a Dona Leopoldina, a esposa do Dom Pedro. Mas isso eu vou deixar para contar um pouquinho mais adiante. Gente, quando a gente começa a falar, né, para falar um pouquinho mais, né, de como é que a gente vai ter possibilidade, né, de sustentar um país agora, para poder sustentar um país livre, a gente vai começar a falar de Napoleão Bonaparte. Aí vocês devem estar pensando comigo assim, por que Napoleão Bonaparte? Bom, só porque o Napoleão Bonaparte, lá na França, depois que eu falei para vocês, que entrou no poder em 1800, né, 1800 e pouquinho, é que ele começou a invadir os outros países em torno da França, né? E quem que é o maior rival da França naquele momento? Eu tinha falado isso para vocês. A maior rival da França é a Inglaterra. Então, a França começa com muita briga com a Inglaterra, começa a pressionar os países da Europa para que eles parem de comercializar com a Inglaterra. E um país que é grande comerciante, né? Tem essa grande amizade comercial com a Inglaterra, nada mais, nada menos do que era Portugal, né? Ou seja, que era a metrópole do Brasil, assim, na nossa terrinha, quando a gente era colônia. Para explicar como a gente começa a dar o primeiro passo, né, de independência, eu vou mostrar para vocês esse quadrinho aqui, ó. Ele se chama Dom João Carioca. Ele é baseado num livro da autora chamada Lilia Schwartz, em que ele fala do período em que o Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, vem para o Brasil e vai deixar de tornar o Brasil uma colônia para tornar o Brasil em vice-reinado, na verdade. Ou seja, tira a ideia da gente colônia, que a gente não pode reinar, e transforma a gente também em um reino, ou seja, uma extensão do nosso reino. Gente, isso é de extrema importância. É a primeira vez que o Brasil vai ter um banco finalmente, vai ser a criação do primeiro banco no Brasil, que é o Banco do Brasil. Vamos ter também as primeiras faculdades. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que aqui a gente não tinha faculdade, nada, e que os filhos dos grandes fazendeiros, né, das pessoas mais importantes e com muito poder aqui, que viviam aqui no Brasil, quando o Brasil era colônia ainda, né, mandavam seus filhos, principalmente para Portugal, para estudar lá. Eu falei isso quando a gente estava falando da Inconfidência Mineira, quando eu disse, né, que várias ideias iluministas vieram para o Brasil, vieram começar a ser discutidas no Brasil sobre a questão da liberdade, sobre a questão da igualdade, quando esses filhos foram estudar, né, no filho de fazendeiro, né, de português, foram estudar em Portugal e voltaram com essas ideias para acabar, por exemplo, com o absolutismo, para ter mais liberdade, principalmente uma liberdade economicamente falando, tá? Essa liberdade, a gente está falando de uma igualdade social em que todo mundo seja igual perante a lei? Não, a gente está falando realmente de uma igualdade muito mais econômica para as pessoas que têm já dinheiro, e a gente está falando, né, para as pessoas né, liberdade de comercializar, para que o Brasil, porque assim, o Brasil como colônia sempre estava muito preso ao pacto colonial. O que é o pacto colonial? Obrigava a colônia a mandar tudo para Portugal ou para outra colônia, né? E para que sempre o que é vendido e comprado tenha interferência da metrópole. Ou seja, tinha que, no caso do Brasil, passar pela mão de Portugal. As pessoas que aqui viviam, os brasileiros que aqui viviam, ou os estrangeiros que aqui viviam,
não conseguiam fazer uma troca comercial diretamente com outras nações. E isso é extremamente ruim, sabe por quê? Porque é a mesma coisa, você tem que mandar para Portugal, olha o dinheiro sendo perdido, manda para Portugal, de Portugal pede autorização e manda para outro país. Mesma coisa, a gente aqui não conseguia importar nada que não passasse por Portugal primeiro, né? E isso acaba se tornando mais caro, porque eu tenho que pagar imposto em Portugal, depois pagar imposto aqui. É uma dinheirinha, né, grande. Quando Dom Pedro, por situações de risco com, né, o Napoleão Bonaparte, já que o Napoleão estava invadindo todos os países, né, europeus para afugentar, né, a Inglaterra, o Dom João vai acabar pela primeira vez na história do mundo é que um rei, uma rainha, fogem com toda a sua corte, fogem não, melhor, se mudam com toda a sua corte para uma outra colônia, né, uma colônia grande, né, para se proteger e proteger, né, a geração, né, os próprios filhos deles, para que isso não aconteça e não caia sob os domínios napoleônicos. Mas quem vai contar essa história, na verdade, para vocês, não sou eu. Esse livro, como eu falei para vocês, é um livro de quadrinho. Olha que legal, gente. E ele vai contar, né, por essa historiadora Aline Schwartz, sobre o tempo em que o Dom João VI, né, e o Dom Pedro I, e o Dom Miguel, e a Dona Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, como que acontece enquanto eles estão morando aqui. O que é legal é que o Canal Brasil, né, que é um canal aqui, Futura, que é um canal público, ele fez a animação desse quadrinho. Ele transformou esse quadrinho em vídeos. Então, eu vou acompanhar com vocês e vou comentar com vocês, né, chamar atenção para algumas partes dessa animação para que vocês possam ver, o que é muito divertido. Bora lá, gente? Né? Então, mesmo assim, peguem a apostila para a gente anotar algumas coisas, né, que você vê na apostila que é interessante. E no caderno, se tiver alguma dúvida. De Bonaparte, Lisboa, 1807. Extra! Sendo os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá um mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de político papelista. O que é que tem nesse pasquinho que estás a vender? Como eu posso saber se eu sou cego? Agora você. É o menino que lê para ele. Me larga, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, vamos daqui. Não quero mais ver que pela frente. E muito menos eu desejo ver. Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Este curso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Essa mais garbotas, hein? Veio mais cedo hoje, não era eu. Eu disse, Napoleão exige rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente! E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão? A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimado das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade,
A solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Quem? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga ao Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Eu ainda não estava me levar. Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi daqui. Pessoal, o Dom João, ele não era rei nesse momento. Ele era o príncipe regente, que chama de regente, porque ele estava regindo nesse momento, porque a mãe dele, a Dona Maria I, que foi considerada louca, né? Ou seja, não tinha mais capacidade de conseguir, né, regir o seu próprio país. Então, ele que estava cuidando das coisas. Mas, cuidado, esta carinha, né, desse gordinho baixinho, não nos enganará. Não deixe enganar, porque eles parecem muito cômicos. O Dom João VI foi considerado pela historiografia mundial como um dos únicos reis no mundo, né, os únicos monarcas no mundo, que conseguiu enganar o Napoleão Bonaparte e conseguiu, na verdade, ter uma estratégia muito boa de manter o seu próprio reino. Declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. E quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha. Olha lá os netinhos, né? Dom Miguel e Dom Pedrinho. Que lindos. Tomei uma decisão. Pedro não vai sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. O Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, o quase tudo. Napoleão. A coroa portuguesa Esse é Napoleão. continua bem rodada. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola. Pronto para invadir o território lusitano. Eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo. Mas já que eles me querem como inimigo, voilà. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vem a fazer? Rejeito o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisco os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo. Vamos para a próxima, gente? Palácio de Queluz, Lisboa, 1807. Me voy a Brasil. Essa é a Dona Carlota, espanhola. Pode ser que vá, pode ser que não. Desde 1802, o príncipe e a princesa vivem separados. Até golpe de Estado contra o marido, Dona Carlota já tentou, declarando-o louco. Dom João vive no mosteiro de Matra e Dona Carlota no Palácio de Queluz. Enquanto isso, o exército francês marchava pelos Pirineus, norte da Espanha, rumo a Portugal. Em Lisboa,
Alteza, o nosso embaixador acaba de chegar da França com mais notícias. Se Portugal não fizer... O que eu quero? A Casa de Bragança, dentro de 2 meses, deixará de reinar na Europa. Estas são palavras de Napoleão. E nada que Dom João fizesse agora ia. A Casa de Bragança, gente, Bourbon em Bragança, é a família, né, do sobrenome da família real, né, portuguesa, que é a família real do Brasil. Deter Napoleão. Foz do Rio Tejo, Lisboa. Os ingleses! Dom João fica do lado dos ingleses, não se submetendo aos caprichos de Napoleão. Os britânicos escoltam a frota portuguesa, fazendo jus à aliança do passado. Sir Sidney Smith, aceita refugiado britânico? Lord Strangford, quer me explicar se nós ingleses somos inimigos ou guarda-costas de Portugal? Well, até onde eu sei, estamos tentando ludibriar Napoleão com uma aparência de guerra. Minhas ordens são bombardear Lisboa e capturar a frota caso o príncipe regente se recuse a ir para o Brasil. Quais as chances do príncipe decidir não embarcar? Eu diria que é 50%. Aposto 1 libra a 1 shilling que ele fica. Fechado. Enfim, as tropas francesas entram em Portugal. E em que estado? Recebemos ordens do comando para recebê-los como amigos. Nossa, a tropa francesa está em frangalhos. Isto é uma pena, pois desse jeito ia ser canja de galinha derrotá-los. Frangalhos, canja, minha verdade. Alteza, o exército francês já está em Abrantes. Acaba de receber o jornal de Napoleão. Talvez esta leitura ajude Vossa Alteza Real a tomar uma decisão. A Casa de Bragança cessou de reinar, então comecem a mudança, ora pois. Aqui, só embarca quem tiver aqui assinado pelo intendente pagador. Abram alas para a Duquesa de Caraval. Abram alas para o A corte portuguesa embarca às pressas para o Brasil. Num cais afastado, um coche discreto não revela a importância dos passageiros. Atenção que estamos a fugir! Calma, minha mãe. Querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa servindo só para derramar sangue, tenho resolvido, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha minha senhora e mãe e com toda a real família para os Estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. Sai isso! Levantar ferro! Ah, mas este é um país de marmelada. Isso era a Bela Grande! Ei, príncipe dos macacos! Pessoal, a fuga, né, a mudança da família real, da corte real para o Brasil, não foi vista com muito bons olhos pelos portugueses, né? Porque, querendo ou não, eles imaginavam que a família real toda, no fim, estava fugindo e deixando Portugal a ver navios, né, para a tropa francesa, já que eles sabiam que os franceses estavam chegando. Eu sou Jerônimo e Santa Bárbara, que protejam Vossa Alteza. Tenho babão! Lisboa, 29 de novembro de 1807, 7 horas da manhã. As naus portuguesas e inglesas trocam saudações amistosas. Fugiram os velhacos para a terra dos macacos. Vieram os ladrões para a terra dos cagões. É cá, são os covardes mesmo.
Venceram a batalha, mas não ganharam a guerra. Portugal será meu. Boa viagem, Dom John. Vamos ler o terceiro episódio? Oceano Atlântico, próximo ao litoral da Europa. Com o vento soprando do sudeste, o comboio com a família real portuguesa foi obrigado a navegar para o norte e oeste. Desarme o bastalhão e as velas! Vamos seguir só com aquela grande! O correio está cheio de passageiros e as infiltrações começam a aparecer! Napoleão não pode ser pior que isso. Não mesmo. Mas bons ventos aparecem e a frota pode rumar tranquila para o sul. 4 navios ingleses escoltam a corte portuguesa ao Brasil. A próxima parada será em Cabo Verde. Mensagem da nau Príncipe Real, Almirante. O príncipe Dom João decidiu ir para o Brasil sem fazer nenhuma parada. O comboio se divide. Uma parte vai direto para o Rio, enquanto Dom João segue para a Bahia. Meados de janeiro de 1808. É sempre assim. Quando se chega ao Equador, é esta calmaria. Levam-se 10 dias para percorrer 30 léguas, o que com bom vento se faz em 10 horas. Pelo menos diminuiu o chacoalhar do navio. Mas a água está podre e não aguento mais beber vinho de péssima qualidade. Ai, esse calor equatorial na poleira. Falando em moleiras, A cabeça de Vossa Alteza está infestada de piolhos. O que estás esperando? Saca-me los pelos, bota tudo! Imprestável! enquanto isso, na fortaleza... É bem isso. Imagina toda aquela corte real indo no caminho, passando pelo mar Atlântico, onde perto do Equador cada vez fica mais quente, né? Aquele calor insuportável, e eles vindo lá de Portugal, que é bem mais frio que para cá, né? Um barco com tempo ainda cheio de piolho, a Dona Carlota da Marinha faz que todo mundo raspa as cabeças. E não só isso, como todo mundo usava peruca naquela época para ficar mais chique. De Santa Cruz, em Niterói. São os ingleses? Não, é o brigue português. Avisem o vice-rei. Excelência, o brigue voador traz notícias da corte. 3 dias depois, metade do comboio chega ao Rio. Então, não estamos em guerra contra a Inglaterra? Não, senhor Conde dos Arcos. Estamos mais unidos do que nunca. E vamos declarar guerra à França. Precisamos preparar o Rio para receber a corte, limpar a cidade, alojar os viajantes, estocar alimentos. Quantas pessoas o senhor calcula que virão? De 5 a 10 mil almas. Mas, no fundo, ninguém sabe. Devia ter mais de 10.000 almas. Do jeito que a embarcação estava lotada. E digo mais, pobres almas. E pior, uma delas era eu. Mi marido me paga. Vamos para o próximo episódio. Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundaréu de gente, não sabe? Poxa, mas será que por ficar em Salvador, vamos descer no Rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. Vamos para casa. Tem que ficar bonita para receber a corte. Mas como é que chegam assim sem avisar? Não vai dar. Vem cá, meu rei. Antes de vir para o Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, foram para Salvador, que era a capital antes do Rio de Janeiro.
João e a corte portuguesa passam 2 meses viajando em condições precárias. Para piorar a situação, as naus superlotadas recebem certos tripulantes que não foram convidados, os piolhos. Venha cá, meu rei. Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundaréu de gente, não sabe? Poxa, mas será que tu ficar em Salvador, eu vou descer pro Rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. Vamos pra casa. Tem que ficar bonita para receber a corte. Mas como é que chegam assim sem avisar? Não vai dar nem para preparar uma festa decente. Mande desocupar o palácio e a casa de relação. A cidade de São Salvador, que até 1763 havia sido a capital da América Portuguesa, se prepara às pressas para receber os ilustres visitantes. Esta terra é uma maravilha, digna de Vossa Majestade. Se tivéssemos sido avisados antes... Pessoal, esse que fala com Dom João VI, que fala, poxa, se tivessem avisado antes, é o governador do estado da Bahia, gente. É o vice-rei, né, da Bahia. Por isso que ele queria ter sido avisado antes, né, para ter preparado tudo para ficar melhor, né? Vossa Majestade teria uma recepção inesquecível com os quitutes da terra, a acarajé, a pará. Fica, meu rei. Mas sou o príncipe regente, pois não? E não te preocupe, senhor Conde da Ponte. É fácil perceber que a gente é boa, a cidade é formosa e a comida nem se fala. Mas é um pouquinho apimentada, eu diria. Adulador, quanta rasgação de seda. Ai, que calor. Será que o príncipe vai abrir os portos, Lisboa? Já entreguei o memorial ao governador. Agora temos que aguardar. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zarpar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para a corte por ordem minha. E Portugal está nas mãos dos franceses, sabe-se lá até quando. Eis aqui um memorial, Alteza, em nome do comércio baiano, suplicando a Vossa Alteza a liberação dos navios para outros países. Portugal proibia às colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano. Gente, esse é o que eu falei, que é o pacto colonial. Obrigava o Brasil e outras colônias portuguesas sempre a ter no meio da história do comércio Portugal, porque era metrópole. Tá? Agora, quando o Brasil, como Portugal, está invadida pela França, já que o Dom João VI veio ao Brasil, ele abre, né? Aí que ele abre para as nações amigas, o comércio para as nações amigas, em que possibilita o Brasil fazer comércio diretamente com outras nações. Isso é melhoria de dinheiro. E em 28 de janeiro, decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros Das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inevitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a Carta Régia abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Antes de zarpar para o Rio, Dom João ainda cria uma escola de cirurgia, autoriza fábricas de vidro e de pólvora e uma companhia de seguros. Fica! É príncipe, hein? Povo muito hospitaleiro esse em São Salvador, hein? Mas não posso ficar, o dever me chama na capital. E o meu Portugal? A essa hora as tropas de Napoleão devem estar a judiar na terrinha. Ai, meu São Jerônimo, que a proteja. Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca.
Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração da cidade de Salvador. E esta é uma obra que mostra a capital baiana por volta de 1756. Não é porreta, meu rei. E não perca o próximo capítulo dessa história. Gente, quando fala período joanino, quer dizer o período de João VI no poder, tá bom? Então, é esse o período joanino. O legal que o apresentador da animação tá falando é que muitas das ilustrações feitas, tanto no quadrinho como para essa animação, foram baseadas em quadros feitos na época. Quadros que estão, por sinal, no Museu de Belas Artes, ou Museu Imperial de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Quem quiser um dia visitar. No episódio anterior, Dom João chega a Salvador ovacionado pelos baianos e toma uma atitude inevitável. Abre os portos às nações amigas e ainda cria a primeira escola de medicina. Olha a corte aí, gente! Rio de Janeiro. Gente, o que é essencial prestar também atenção nessas animações lembra que no final que ele falou, antes dele sair de Salvador, ele criou uma escola de cirurgia. É a primeira faculdade do Brasil, gente, uma escola de cirurgia que tem lá em Salvador, tá? E é a primeira escola de medicina. Por quê? Porque como os portugueses, descendentes portugueses, mandavam, seus filhos não tinham faculdade aqui no Brasil, eles mandavam para Portugal. Mas como Portugal está invadida, o Dom João VI nada mais tem que fazer que é começar a possibilitar coisas que existiam em Portugal aqui no Brasil. Então, por isso que ele vai liberar a construção de faculdades, ele vai criar fábricas, para produzir coisas que tinham lá em Portugal. Porque imagina o homem, esperar todo esse tempo para chegar algumas coisas. Isso já não dá mais para mandar para a faculdade. Então, o único jeito é começar a criar as coisas aqui. Logo que ele chega no Rio de Janeiro, ele possibilita também a construção de outras faculdades. 7 de março de 1808. É um terremoto! Somos ingleses! Não os franceses! Mas eu não mandei fazer a proclamação avisando o povo da chegada da corte. Tem um aviso pregado na porta da Sé. A artilharia dos fortes e das naus de guerra recebe com alegria a família real. O Rio, apesar de ser a sede do vice-reinado, não era uma cidade tão rica como Salvador. As tapeçarias procuravam disfarçar a simplicidade das casas. As festas prosseguem por 9 dias e 9 noites. Por aí estamos feitos. Com a vinda do príncipe, vou me tornar fornecedor da Casa Real. Espero que o príncipe seja melhor pagador que o vice-rei. Olha, se não pagar, serei credor da coroa, o que não é de se desprezar. Nossa posição social vai mudar para melhor. Você será convidada para os bailes da corte, seremos barões, viscondes, marqueses. Eu, marquesa. Pagando ou não, mal posso esperar para fazer favores ao príncipe. O senhor tem 24 horas para deixar sua casa para dar abrigo aos membros da comitiva do príncipe real. Assim se resolvia o problema de encontrar habitação para os milhares de portugueses.
Pessoal, isso foi chamado momento que logo que os portugueses chegaram, a corte chegou, as melhores casas no Rio de Janeiro foram desocupadas, né, pelas principais famílias que moravam já no Rio de Janeiro há muito tempo, para dar lugar à corte portuguesa. Por isso era pintado na porta da casa o PR, que é o príncipe regente, ou seja, o Dom João VI. Portugueses recém-chegados. Olha lá, mais uma propriedade. Não, é prédio roubado. Que nada, é punha-se na rua. O porto do Rio de Janeiro não estava preparado para receber de um dia para o outro navios do mundo inteiro. Quanto movimento! Não para de chegar e sair navio. É que agora os navios de Londres, África, Oriente e até da Oceania vêm para o Brasil sem precisar passar por Lisboa. As mercadorias estrangeiras estão a preço de banana. E o preço da banana foi para as nuvens. É a lei da oferta. Os navios que partem querem encher os porões com produtos do Brasil. Falta açúcar, banana, fumo, café e o preço aumenta. Os aluguéis também subiram. Pudera, o Rio está entupido de gente. E não para de chegar Portuga. E eu que achava que com a venda da corte viveria que nem ele. Os produtos brasileiros estão caros. E os importados não nos servem. O que eu vou fazer com patins de gelo? Vou transformá-lo em maçaneta de pão? O Brasil é mais da Inglaterra do que dos portugueses. E o povo brasileiro, como é que fica? Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem... Esta é a ilustração da frota portuguesa chegando ao Brasil. E este é o quadro Chegada da Família Real de Portugal, pintado por Geoff Hunt em 1999. Vejam quantos detalhes. E ai de você se perder o próximo capítulo dessa história, viu? No episódio anterior, a família real chega ao Rio de Janeiro. Calcula-se que cerca de 10 mil pessoas desembarcaram. Por isso, a população local foi desalojada para dar lugar aos membros da corte portuguesa. Uma corte brasileira. Pessoal, esse do PR significava príncipe regente, mas aconteceu tanta revolta na época por causa desse tipo de atitude de tomar as casas, né, as melhores casas para a família real e para a corte, que as pessoas faziam piadas, né, entre elas, o põe-se para fora, né, ou falavam que era puro roubo, né, faziam piada com o PR. Com certeza. Rio Doce, sul da Bahia. Os ataques dos índios atrapalhavam os planos da coroa de navegação dos rios. Uma carta régia do príncipe decreta que, havendo demonstrado quão pouco útil era o sistema de guerra defensiva, deveis considerar principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva, sempre e todos os anos nas estações secas. Os conflitos entre portugueses e os povos indígenas perdurariam por muitos anos. Enquanto isso, na sala do trono, Dom João recebe seus súditos para a cerimônia diária do beijamão. Mas é assim, tudo misturado? Na fila do beijamão, pés de mulato pisam em calcanhares de general. Vossa Alteza, eu era secretário em Lisboa e agora eu e minha família passamos fome. Fique tranquilo que Sua Alteza vai lhe arranjar um carguinho na dispensa real, hein? Dona Francisca, como vai a saúde, hein? O príncipe se recorda do meu nome. Conheço todos os meus vassalos. Então, já libertaram o teu filho? Continua preso, Alteza. O pobrezinho não fez nada. Pois vais levar uma carta minha ao Major Vidigal.
Ai, Deus, que perda de tempo. Precisas ver a casa que me arranjaram. Um lixo. Cheira mal como um pântano. E o calor? A cidade inteira fede. Pior que o pior dos bairros de Lisboa. Pior que a Alfama. Se para uns lhes falta moradia decente, outros não podem se queixar. Como em Portugal, Dom João ganhou nos trópicos um refúgio afastado da corte. Até meados de 1700, o bairro de São Cristóvão era uma próspera fazenda da Companhia de Jesus. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e confiscou os seus bens, a terra foi retalhada em lotes. Um desses lotes foi parar na mão do judeu convertido ao catolicismo, Elias Antônio Lopes. Descendente de libaneses, ele ficou conhecido como o Turco Elias. Uns 10 anos antes da família real chegar ao Brasil, ele adquiriu uma grande residência no local mais alto da antiga fazenda, dando de presente a Dom João em 1809. Muito generoso esse Elias, hein? Só peço, Alteza, uma pequena compensação pelas reformas e uma modesta mensalidade para a conservação. É justo. Além de uma excelente pensão vitalícia dada pela corte, Dom João o nomeou cavaleiro fidalgo da Casa Real e corretor da Casa Adjunta do Comércio. Como no Castelo de Mafra, em Portugal, Dom João tinha achado uma morada perfeita. A cerca de 5 quilômetros do centro do Rio estava a Quinta da Boa Vista. E a vista é boa mesmo, né? Pessoal, a Quinta da Boa Vista foi um casarão, né, preservado no Rio de Janeiro até o ano retrasado. Infelizmente, no ano retrasado, onde ficava, né, fica o casarão, que ainda existe realmente a partir de fora, ficava o Museu Nacional. Para quem não lembra, e eu dei essa aula para vocês quando vocês estavam no 6º ano, de que teve, né, um incêndio, né, no Museu Nacional. Lembra aquela aula que eu dei muito triste, eu estava muito triste naquela aula, né, que teve um incêndio no museu e que acabou com o museu. O museu nada mais é, onde ficava o museu, é aonde o Dom João VI morou enquanto estava no Brasil, né? A Quinta da Boa Vista, realmente tinha uma vista muito bonita, né, do Rio de Janeiro. E, além disso, por que pegou fogo muito rápido? Porque a Quinta da Boa Vista, ela era muito antiga, né, até mesmo para receber um museu, ela era feita toda de madeira, né, e estrutura, então por isso que pegou fogo muito rápido, né, mas até agora o museu, ele caiu toda a parte interna, mas a parte externa ficou, tanto que ele está em reconstrução. D'accord. Lindíssima. Eu, Debré, estava na corte de Napoleão, mas quando ele caiu, a coisa não ficou tão boa para o meu lado. Agora estou pensando em deixar a França com os meus amigos artistas para pintar minhas aquarelas no Brasil. Mas isso só quando nossa história chegar em 1816. Um dia ficarei famoso. A bientôt! Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Período. Os detalhes do período joanino para serem o mais possível a história. Esta é a ilustração da Quinta da Boa Vista e este é o Palácio da Quinta, onde hoje funciona o Museu Nacional no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Que tal uma visitinha? Eu quero só ver se você vai perder o próximo capítulo dessa história. Não dá para visitar mais, né? Dom João se estabelece na Quinta da Boa Vista, longe de sua mulher Carlota Joaquina e dos filhos, e se aproxima dos seus súditos, instaurando na capital o ritual do beijamão. Uma igreja, um jardim e muitos títulos, Sr. Rio de Janeiro, Porto da Fábrica de Pólvora. Padrinho, prova esta cana, Padrinho. Docinha, hein? Mais doce que a cana comum. É cana de caiena. Cana caiena. Que engraçado. Daí vem a cana caiana. O governador da Guiana mandou para comemorar nossa vitória sobre a França. Conquistar a Guiana Francesa era uma ideia antiga. Assim que chegou ao Rio, Dom João declarou guerra à França.
Mas eles lá e eu cá, hein? As forças luso-britânicas desembarcaram em Cayena, capital da Guiana Francesa, no início de janeiro. Depois do combate, o governador francês rendeu-se em 1809. Foi a vingança de Dom João contra Napoleão. Além da cana, o governo da Guiana Francesa enviou também a noz moscada, o cravo da Índia, a caramboleira, o abacateiro e a fruta-pão. Essa nossa vitória sobre a França rendeu frutos mesmo, é? O horto foi uma criação do chefe da fábrica de pólvora que Dom João transformou em jardim botânico em 1811. Ele foi inspirado nos moldes do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, onde já se colecionavam plantas do mundo inteiro e se faziam experiências para fins econômicos e medicinais. Em 1810, quando se tentou plantar o chá de Macau, uma colônia de 200 chineses foi trazida para auxiliar no cultivo. Enquanto isso, no paço, Majestade, os músicos da Capela Real trazem um pedido à Vossa Alteza. Os meus músicos, como tem passado, hein? Alteza, são todos músicos portugueses da melhor categoria. Não podem ser regidos por um padre mulato que nunca saiu da colônia. Mas que o Zé Maurício é bom sim. De fato, o mestre de capela da Catedral da Sé, padre José Maurício Nunes Garcia, encantou Dom João, amante da música sacra. Ai, mas sua música é celestial. José Maurício compôs cerca de 70 obras na época em que foi mestre de capela. Dom João gostava tanto dele que o condecorou com a Ordem de Cristo. Mas eis que chega à corte em 1811 o compositor Marcos Portugal. Ele é o músico português mais célebre do nosso tempo. Ele tem obras apresentadas por toda a Europa. É verdade. E tem mais, Alteza. Esse padre José Maurício ainda por cima tem 3 filhos. É um escândalo. Ah, é? Tens certa razão. 3? É demais. Dom João acaba cedendo e substitui o brasileiro pelo português. Padre José Maurício, porém, continua compondo e sendo custeado pelo governo. Extra! Marcos Portugal é nomeado mestre de capela da Catedral da Sé. Esse Dom João, sempre protegendo seus patrícios. E o que isso me importa? Vê aí se saiu a minha nomeação. Em 1808 sai o primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, dirigido por Frei Tiburcio da Rocha. O jornal funcionava como um órgão oficial do governo, onde se publicavam decretos e notícias de acordo com a vontade da corte. Seja por meio dos jornais ou em grandes eventos na corte, eram muito frequentes nomeações e concessões de títulos no período joanino. Além dos nobres trazidos na bagagem no tempo em que ficou na colônia, Dom João nomeou 11 duques, 38 marqueses, 64 condes, 91 viscondes e 31 barões. Ufa! O senhor sabe com quem está falando? Com o barão de grandes coisas. Eu sou marquês. Condecorações recebi algumas das próprias mãos de Dom João, mas eu não encantava a todos. O bispo Dom José Caetano Coutinho, responsável pela Capela Real, estava determinado a afastar os músicos brasileiros. No meu caso, era um desgosto ainda maior para ele ver entrar em sua capela uma pessoa com defeito físico visível. Que defeito? Minha cor. Essa historinha que você acabou de assistir... Pessoal, essa Gazeta foi o primeiro jornal publicado no Brasil. Até então, todas as colônias, principalmente o Brasil, eram proibidas de ter qualquer tipo de jornal, publicação de livros, tipografias, né? Façam publicação de jornais. Por quê? Economicamente, para que todos sejam controlados por Portugal. Segundo, porque a Dona Maria I, né, a real, né, rainha, né, da portuguesa, não o seu filho Dom João VI, que é o príncipe regente, ela era muito católica e ela fazia um verdadeiro caça às bruxas em relação a judeus e outros, com medo, né, de que as pessoas lessem coisas que eram proibidas. Ela tinha um livro, né, de censura muito grande,
proibia-se que publicassem livros no Brasil, ou jornais, ou qualquer outro do tipo. Além disso, era uma maneira de controlar o Brasil em relação a revoluções e tudo mais. Porque se permitisse, né, que tivesse tipografia, e que é uma tipografia, gente? Tipografia é um tipo, né, como se publicava antes jornais, eles eram impressos, assim, não com máquinas tão novas agora, né? Mas eles eram impressos antigamente com letrinha por letrinha, né? Então, com medo de ter publicações que eram indevidas, né, para a família real, então era proibido fazer qualquer tipo de publicação aqui. O medo deles também é que, lembra que eu falei, né, de que teve aqueles panfletos, né, que falaram na Revolução do Alfaiate, né, na Revolta dos Alfaiates? Então, na Revolta dos Alfaiates, os panfletos eram feitos à mão, né, por causa disso mesmo, porque não tinha maquinário que possibilitasse essas publicações. Com a família real, ela traz a primeira, já nos navios mesmo, é trazido para o Brasil esse maquinário, os tipos, né, tudo que é feito para fazer um jornal é trazido para o Brasil, porque é como que eu falei, né? Eles iam ter que viver nessa terrinha por um bom tempo, enquanto os franceses estavam dominando lá. Umas coisas que eles iam ter que trazer é entretenimento como livro. Não é à toa que também nesse período é criada a primeira biblioteca, né, que existe até hoje no Rio de Janeiro, que chama Real Gabinete Português de Leitura. O que é esse Real Gabinete? Esse Real Gabinete é toda a biblioteca do Dom João VI, né, e da família real. Eles construíram um prédio, colocaram todos os livros lá, para que os portugueses e os brasileiros, né, lógico, de posses, né, aqueles que tinham poder, e os letrados, né, porque 98% da população brasileira nesse momento é analfabeta, então aqueles 2% que sabiam ler poderiam ir na biblioteca real e fazer as leituras. Gente, o que é legal é que existem livros, assim, né, que a gente pode ver, se vocês forem no Rio de Janeiro, até hoje lá, a biblioteca está lá. Uma parte dos livros foi levado para a Biblioteca Nacional, né, mas é pela primeira vez que nós temos uma biblioteca grande no nosso país. É baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores serem fiéis a chineses cultivando plantas asiáticas no Jardim Botânico. E este é o próprio, desenhado por Rugendas em 1810. O canteiro de plantas asiáticas é cultivado no Jardim Botânico até hoje. Você pode visitá-lo no Rio de Janeiro. Você tem coragem de não assistir o próximo capítulo dessa história? O legal, gente, é que o Jardim Botânico ele existe realmente até hoje e é um jardim super bonito. Lá foram as primeiras pesquisas em medicina, em ervas medicinais, né? Técnicas para a agricultura que o Dom João VI trouxe para o Brasil, que fica ali no Guanabara, tá? Vocês podem assistir. No episódio anterior, as tropas luso-britânicas tomam a Guiana Francesa. Dom João cria livres para morrer. Botânico e inaugura o primeiro jornal feito no Brasil. Padre José Maurício, mestre de capela real da Igreja da Sé, perde o cargo para o famoso músico português Marcos Portugal, a colônia que virou metrópole. Gabinete de Dom Rodrigo, Rio de Janeiro. Dom Rodrigo, o amigo dos ingleses, tornou-se o ministro mais forte de Dom João. Sua pasta era de guerras e estrangeiro, mas ele se ocupava de muito mais. Lembre-me de sugerir ao príncipe a isenção de impostos para a importação de máquinas. Precisamos importar plantas exóticas e adaptá-las ao Brasil. Mande trazer de Lisboa todos os mapas da colônia. Sem eles, eu não posso planejar estradas. Dom Rodrigo também participou do decreto que permitiu finalmente a instalação de fábricas no Brasil em 1808. Desejando promover a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela, as manufaturas e a indústria, sou servido a revogar qualquer proibição a este respeito no Estado do Brasil, que seja lícito estabelecer todo o gênero de manufaturas, mas o fim da proibição não basta para que uma nação se industrialize da noite para o dia.
Alteza, os cofres reais estão se esvaziando. Tantas melhorias, gastos e empregos estão acabando com o erário. E os impostos? Uma terra tão vasta e rica. A arrecadação das províncias é insuficiente e irregular. Precisamos conseguir entradas de capital. E assim, Dom João assina o decreto que cria o Banco do Brasil, que só entra em vigor um ano depois. Mas ainda faltam ao Brasil trabalhadores preparados e meios adequados de transporte, laboratórios, fornecimento de água e esgotos. O regime de escravidão não era mais tão rentável quanto antes. O alto custo de um escravo daria lugar, no futuro próximo, à força de trabalho do imigrante europeu. Dom Rodrigo, a Grã-Bretanha exige, sem negociação, que todos os monopólios sejam suspensos no tratado comercial. Exige? Num acordo, ambos os lados devem ceder. Não posso taxar em 15% os artigos ingleses, enquanto os nossos pagam 16%. Alteza, a Inglaterra espera ser recompensada pela proteção durante a travessia de Portugal ao Brasil. Mas eu já condecorei os almirantes e até a Sacros me deu dei. Este tratado é leonino, um absurdo. Dom Araújo está fora do ministério desde que chegou ao Brasil e não pensa como Dom Rodrigo. Alteza, os ingleses querem entrar com qualquer produto manufaturado em nossos portos. Isso seria desleal com nossos produtos. Dom Araújo, talvez seja melhor não assinar. Havia apenas um assunto em que o príncipe era irredutível. Com os escravos não se mexe, hein? Dom João temia desagradar traficantes, donos de engenho e mineradores, pois todos lucravam com o tráfico. Em 1807, o parlamento inglês abole o comércio de escravos na Inglaterra e começa a pressionar outras nações. É chocante aos olhos de Deus contemplar nossas criaturas irmãs em cativeiro expostas nuas e vendidas como gado. Mas as nossas colônias ficarão em desvantagem. Nossos concorrentes continuarão usando mão de obra escrava. Então todos os países deverão abolir o tráfico. Alteza, os Estados Unidos e a Dinamarca não traficam mais escravos. É uma tendência mundial. Bem, então que seja bem gradual. De fato, ainda ia demorar muito para se conseguir algum progresso na questão dos escravos. Só em 1850, 24 anos depois da morte de Dom João, é que o tráfico foi proibido pela lei Eusébio de Queiroz. E a bisneta de Dom João, Princesa Isabel, só assinou a Lei Áurea em 1888, abolindo de vez a escravidão no Brasil. Mais de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para as Américas. E se antigamente nós lutávamos pela liberdade, hoje brigamos por uma sociedade mais justa. Vida de negro é difícil. Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando o possível. E esta é a obra Navio Negreiro, retratada pelo pintor alemão Johann Moritz Hugendas. Navio Negreiro também é o título dos versos do poeta abolicionista Castro Alves, escritos em 1869. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. E você vai perder o próximo capítulo dessa história. Pessoal, então, a gente vai continuar esse desenho, né, e essa animação na próxima aula. Na próxima aula também, além de terminar, né, falando isso, eu vou chamar a atenção para vocês de alguns pontos maiores que estavam no quadrinho e que não estão na animação, tá bom? Um beijo com vocês, espero que tenham se divertido e façam as atividades. Tchau, tchau, gente!